A aula de hoje eu vou trabalhar sobre alguns tópicos e microtópicos, ou, por que não dizer, subtópicos. Quero trabalhar no tópico a origem da igreja, tópico número 2, a igreja no Novo Testamento, tópico número 3, as duas igrejas, a igreja local e a igreja universal. No primeiro tópico eu quero falar do significado da palavra igreja e a sua origem. Mas antes se faz necessário, neste primeiro tópico, explicar o motivo pelo qual Jesus fala para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus manda os seus discípulos pregarem o evangelho, e ao retornarem para o seu mestre, Jesus lhes pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E cada um deu sua informação. Uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és o próprio João Batista ressuscitado ou um dos profetas. Mas Jesus pergunta para Pedro: e tu, Pedro, quem disseste que eu sou? Tu tens dito que eu sou o quê ou quem? E Pedro disse: eu tenho dito que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz para Pedro: sobre esta pedra, ou seja, sobre esta tua declaração, eu edificarei a minha igreja. Pedro, do grego Petros, que significa fragmento de pedra. E pedra, do grego Petra, uma grande rocha. Veja bem, nessa colocação que Jesus fala para Pedro, ali inicia a criação da igreja. No Novo Testamento, a palavra igreja é eclesia ou eclésia. Ela é derivada do verbo ekaleo, formada por duas palavras: ek, que significa fora, e kaleo, que significa chamar ou convocar. Portanto, o significado literal do termo é chamar para fora. Porém, se fôssemos traduzir a palavra com base na etimologia, ela deveria ser traduzida como chamados juntos e não chamados para fora. Mas, sobretudo, podemos entender que somos chamados para fora do mundo. Somos chamados para fora da idolatria. Somos chamados para fora do pecado. Ao mesmo tempo, somos chamados para vivermos juntos, em comunhão, vivermos em amor, vivermos em santidade, pregoando sempre a palavra de Deus, que é a esperança da igreja. A igreja, ela é formada por grupos de pessoas. Sendo assim, a etimologia correta da palavra igreja deveria ser traduzida como chamados juntos e não chamados para fora. No primeiro tópico eu falei da origem da igreja. Neste segundo tópico eu quero falar efetivamente da importância da igreja e quem forma esta igreja. No Novo Testamento, eclésia ou eclesia passou a referir-se a uma assembleia de cristãos, ou seja, seguidores de Jesus Cristo. A importância da igreja não pode ser exagerada.
Foi ela que Deus comprou com o sangue do seu próprio Filho, Jesus Cristo. A igreja, ela é uma instituição que tem a garantia que foi dada por Deus. Formada por pessoas, formada por famílias, que vivem num lugar cultuando em harmonia, em comunhão, conforme diz em Atos capítulo 20, versículo 28. E nesse segundo tópico, eu quero também falar no microtópico das duas igrejas. A igreja local e a igreja universal. E eu quero falar também dentro deste tópico o que constitui uma igreja local. Será que existe uma igreja onde e quando 2 ou 3 cristãos estão reunidos em nome de Cristo e que isso se torna uma igreja? Algumas pessoas pegam ao pé da letra aquele texto que diz: onde houverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei presente. É claro que esse texto diz respeito à questão de deliberações da igreja. A igreja delibera as decisões. A igreja outorga poderes ao seu líder e, ao mesmo tempo, em Assembleia Geral, decidem ou tomam decisões. A definição para a igreja local trata-se de uma assembleia de crentes professos em Cristo, que foram batizados e que se organizaram para fazer a vontade de Deus. No Novo Testamento é dada autoridade às igrejas locais. E essas autoridades que a igreja local recebe para tomar algumas decisões, tais como julgar seus membros, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13, eleger seus oficiais, Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6, cumprir e observar as ordenanças, 1ª Epístola aos Coríntios capítulo 11, versículo 23, resolver suas dificuldades, 1ª Epístola aos Coríntios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, intervir em casos dos relacionamentos entre os membros da igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 1, 2, 22 ao 25 e o versículo de número 30. No terceiro tópico, eu quero mostrar a diferença entre a igreja universal e a igreja local. A igreja universal, ela é uma igreja invisível. Já a igreja local, ela é visível. A igreja universal, ela é uma igreja. A igreja local são muitas igrejas. A igreja universal é um organismo. A igreja local é uma organização. A igreja universal tem seus membros salvos. Na igreja local, tem membros salvos e perdidos. A igreja universal tem membros vivos e mortos. Na igreja local, só tem membros vivos, pois aqueles que morrem não são mais membros da igreja. Na igreja universal, todo o corpo de Cristo. Na igreja local, é parte do corpo de Cristo. Na igreja universal, Cristo é a cabeça visível no céu. Na igreja local, Cristo é a cabeça invisível na terra. Na igreja universal, não tem anciãos ou diáconos. Na igreja local, tem anciãos e tem diáconos. Na igreja universal,
Na igreja universal, não tem ordenanças. Na igreja local, tem duas ordenanças. A igreja universal é indestrutível. A igreja local é destrutível. Conclusão sobre a definição das duas igrejas. A igreja universal e a igreja local. Uma das diferenças entre as duas igrejas é que a igreja local, ela pode se corromper e ela pode ser destrutiva e ela é uma igreja visível. Na igreja universal, ela é incorruptível, ela é invisível, porque nós não sabemos quem realmente vai fazer parte dessa igreja. A igreja universal, que é a igreja invisível, que é a igreja do arrebatamento, esta igreja só é conhecida por Deus. Só Ele sabe quem é esta igreja. Não é a placa da igreja que define qual é a igreja verdadeira. Não é o nome em si da igreja que diz quem é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é a igreja do arrebatamento. É a igreja invisível. E esta igreja pode ser a minha igreja, pode ser a sua igreja, ou as igrejas juntas, mas separadas por Deus. Eu costumo dizer, quando prego sobre a introdução à igreja, quando falo sobre a origem da igreja, ou qual é a igreja verdadeira, eu costumo dizer que Deus vai tirar a sua igreja do meio das igrejas. Porque são muitas igrejas. Muitas pregam com seriedade. Muitas falam a verdade. Mas algumas, infelizmente, só falam no dinheiro, só pensam na questão financeira. A igreja verdadeira é aquela que evangeliza. É aquela que busca os interesses do evangelho. Não é aquela que busca seus próprios interesses. A igreja verdadeira, a igreja universal, a igreja de Cristo. Quando eu falo da igreja universal, não estou falando de uma igreja que tem esse nome. Não. Estou falando da igreja do mundo inteiro que será escolhida por Deus. Que não tem placa, que não tem nome, que não tem CNPJ, que não tem estatuto, que não tem regime interno, mas ela tem a marca do Cordeiro, mas ela tem a marca das promessas de Cristo. Esta é a igreja do arrebatamento. Esta é a igreja que vai subir. O quarto tópico é o fundamento da igreja. A Igreja Católica diz que Pedro é o sucessor de Cristo e que por ele Cristo edificou a igreja. Eles ensinam também que o Papa é o sucessor de Pedro. A expressão que Jesus usa quando eu falei do primeiro tópico, tu és Pedro, Pedro do grego Petros, uma pedra pequena ou fragmento de pedra. E pedra, do grego Petra, é uma rocha. Se assim fosse, então quem assumiu a igreja de Jerusalém foi Tiago e não Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 13 e 19. Haja vista, meus amados irmãos, que Cristo é a principal pedra, Petra, grande rochedo. Efésios capítulo 2, versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Cristo é a pedra rejeitada. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O próprio Pedro afirma
que Jesus Cristo é a pedra viva. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ele diz também que apenas Cristo, e somente Ele é o fundamento e líder da igreja. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 23. Diz ainda que Cristo é a cabeça da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 23. De acordo com Colossenses capítulo 1, versículo 18, e o capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 20, não há nenhuma dúvida, meus irmãos, que Cristo é o fundamento da igreja. A igreja não foi fundada através de Pedro, mas Cristo a afundou, ou afundou. Cristo fundou a igreja pela declaração de Pedro, quando ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Conclusão para a introdução da igreja. Sendo assim, se a igreja, o termo eclésia, chamados para fora, ou, usando a etimologia da palavra corretamente, chamados juntos, sendo assim, eu e vocês somos escolhidos por Deus para vivermos em união, para vivermos em comunhão, independentemente da sua placa da sua igreja, independentemente da estrutura que tem a sua igreja. O importante é servir a Deus com fidelidade, com sinceridade. Somos chamados por Deus, fomos chamados por Ele para vivermos no amor de Cristo, independentemente do nome da igreja, da placa da igreja. Se você faz parte da igreja invisível, da igreja universal, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.